E no próximo capítulo da novela Usurpadora, Adelina pedirá perdão para Stephanie e o segredo do passado dela virá à tona. Um segredo que Adelina guardava às 7 chaves será descoberto, o que deixará Stephanie completamente arrasada. Isso porque a vilã vai descobrir que ela foi enganada a sua vida toda e que ela não é uma Bracho. E ela é filha de uma pessoa que o público nem imagina. Todos ficarão completamente chocados com a descoberta. Stephanie quase terá um piripaque em descobrir que a sua mãe está ali bem diante dela. E você vai ver, Paulina vai descobrir que ela tem uma irmã gêmeas e que é a Paola. Isso porque ela vai encontrar então a carta que a mãe dela deixou escrita para ela. A mocinha perderá o chão e ficará completamente paralisada ao descobrir que não está sozinha nesse mundo, pois tem uma família. Ela ficará sabendo então que ela tem uma irmã e que essa irmã é a Paola. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Paulina vai até a casa da sua amiga para pegar a carta que foi enviada pela Filomena. Porém, ela ficará sabendo que a carta ainda não chegou e passa então seu telefone para que avisem ela assim que essa carta chegar, pois ela está muito curiosa para saber o que tem dentro dela. Enquanto isso, ela ficará ali conversando e conta o quanto ela está apaixonada pelo Carlos Daniel. Célia pergunta para Paulina se ela realmente está certa disso, já que ela se foi para aquela mansão, obrigada pela Paola, e agora depois que se passou um ano, Paulina está completamente apaixonada. Mas a mocinha revela que as coisas não foram bem assim, pois tudo que ela viveu foi real e não foi uma farsa. Ela conta que além de ter se apegado também com as crianças, também com a avó Piedade, ela se apegou muito com Carlos Daniel. Célia também pergunta o que Carlos Daniel acha da Paulina. Ela vai deixar então a outra chocada quando fala que ele também está caidinho por ela e que se apaixonou perdidamente. Célia fala para a amiga que Paulina deve seguir em frente e ser feliz, já que uma vez ela foi abandonada por Oswaldo e que dessa vez ela não deve deixar o amor escapar. E que se é verdade que Carlos Daniel está caidinho pela Paulina, ela não deve perder tempo. Porém, Paulina fala que ela não quer seguir mentindo e enganando ninguém, e que Carlos Daniel já sabe que ela é usurpadora Paulina, mas que ela teme, por ele nunca mais poderá acreditar nela, já que ela mentiu por um ano se passando pela Paola. Enquanto isso, Leida vai falar com a Stephanie. Ela vai contar então o seu plano e fala que agora sim, a casinha da usurpadora vai cair, pois quem que Paulina pensa que é? Para fisgar o Carlos Daniel. Mas Stephanie está com medo que o irmão fique furioso com ela ou com o Willy, e fala então para Leda se acalmar, pois ela não quer problemas agora para o seu lado. Mas Leda vai mandar então Stephanie ficar bem tranquila, pois ninguém vai descobrir, muito menos o Carlos Daniel, que foi elas que denunciaram a Paulina para a polícia. Stephanie fala que ela teme que isso aí vem sobrar para o Willy e que ela não quer nenhum problema também para o seu marido. Mas a Megera vai falar que ninguém vai ser descoberto e que esse plano dela é sensacional para acabarem de uma vez com a usurpadora. Enquanto isso, vai estar Paola ali numa cadeira de rodas se recuperando. Depois que ela teve muitas dores na cabeça, ela teve também um AVC. Ela está completamente ali imobilizada e mal consegue falar. Ela também não consegue se mexer em nada. Douglas fala para ela que ela vai se recuperar. O homem fala que ela fará muitos exames e que ela vai se tratar com os melhores médicos do México. E avisa que ele queria muito ficar com Paola para cuidar dela, mas que sozinho ele não pode fazer isso. Ela tentando falar então consegue dizer apenas uma palavra, e ele vai entender que ela está dizendo que vai morrer. Maldonado está muito triste, pois ele fala que ele gosta da Paola de verdade, que queria viver com ela, mas que pelo jeito não é para ser assim, pois ela acabou ficando doente, teve um AVC e agora o que ela mais precisa é da família dela,
pois a família dela sim poderão cuidar dela de verdade como ela merece. Carlos Daniel fala que até agora ele está encantado com a Paulina, pois Paola jamais faria uma coisa dessas, já que Paola é uma dondoca, nunca quis trabalhar e nunca quis cuidar da fortuna dos Brattios. Já Paulina vem de uma vida mais humilde, dá valor ao dinheiro e também ao trabalho. O irmão fala então para Carlos Daniel que chegou a hora dele tomar uma decisão e pede para ele pensar que se um dia Paola voltar, o que ele vai fazer, já que ele está completamente apaixonado pela Paulina. Carlos Daniel deixa bem claro que ele foi abandonado pela esposa dele e que agora ele já está se divorciando e que vai ser feliz com a Paulina. Enquanto isso, Célia conversa com Paulina e fala para ela até quando que ela vai ficar naquela mansão se passando pela Paola. Paulina fala que agora todos já sabem que ela é a usurpadora. Ela ficará na mansão até que Carlinhos se recupere, pois ele e também o Carlos Daniel precisam muito dela, já que Paola mais uma vez abandonou a família e deixou as crianças para trás e também o Carlos Daniel, e que eles estão sofrendo com isso. Célia fala que ela teme que a amiga seja presa, pois ela se passou por outra pessoa ainda mais agora, que Paulina foi acusada de ser cúmplice do sequestro do Carlinhos. Mas Paulina vai deixar bem claro que ela se sente muito segura com o Carlos Daniel e com a Piedade, pois eles estão protegendo ela. Depois Paulina vai pedir que Célia avise ela assim que chegar a carta da Filomena e manda então a amiga ligar para ela que ela vem correndo. Enquanto isso, Carlos Daniel vai conversar com a Verônica. Eles vão falar nada de coisa profissional e sim da vida pessoal. Ela percebe o quanto ele está nervoso. O mocinho fala que a vida dele está de cabeça pro ar e que seu filho perdeu a memória e que ele não consegue cuidar do menino. Mas que graças a Paulina que está do seu lado, as coisas estão melhorando e que ele teme que ela termine sendo presa, pois o Willy e a Leila não vão deixar barato e estão fazendo de tudo para prejudicar a Paulina. Porém, Verônica fala que não é bem assim, pois ali quem está é a Paola, e que é só eles não deixar de descobrir que é a Paulina, e que a polícia não pode prender uma pessoa dizendo que é outra, já que Leda e o Willy não têm prova de nada. Mais tarde, vai chegar o Willy em casa, e Stephanie vai estar furiosa e louca de ciúmes. Ela questiona o marido por onde ele andava, já que ele demorou muito. Ele vai vir com uma mentira e fala que estava trabalhando. Porém, Stephanie vai surtar quando fala que ela acabou de ligar para a empresa mais cedo e que o marido não estava lá e pergunta com quem ele estava, porque ele está mentindo que estava trabalhando. Finalmente, Stephanie vai ver com quem ela se casou e percebe que ela errou em sair da casa da sua família para viver com o pilantra. Porém, ele fala que não é porque ele estava na empresa que ele não estava trabalhando e diz que saiu a trabalho, só isso. Ela vai deixar bem claro que ela não vai aceitar ser enganada pelo Willy. E o pilantra fala que não está enganando a Stephanie e diz que ela não pode ser assim ciumenta e desconfiada. Ele fala que ele só foi ali em casa para ver como é que ela estava e também o seu filho, mas que ele voltará para o serviço e que mais tarde eles vão jantarem juntos. Mas Stephanie, que não é boba, percebe que ele está escondendo alguma coisa. E assim que ele vai sair, ela vai ligar então para a empresa para perguntar se seu marido já chegou ali para trabalhar. A secretária vai atender e Stephanie descobre que o Willy não voltou para a empresa. Será nesse momento que ela vai se dar de conta que está sendo enganada. Furiosa, a mulher pede para a secretária então ligar para o seu marido e localizar o Willy em algum lugar, pois ela está indo agora mesmo para a empresa e quer falar com ele. E não vai demorar. Mais tarde, Stephanie vai chegar então na empresa e o Willy vai estar lá. Ele está com a cara machucada, então ela percebe que ele levou um soco na cara. O homem não vai contar como que aconteceu essa tragédia e não consegue explicar. Stephanie ficará furiosa e supõe que ele esteja assim saindo com alguém e que levou uma surra por conta disso. Ela pergunta que problema que ele se meteu. O Willy ficará completamente furioso e fala que ela é muito ciumenta e desconfiada. E Stephanie fala que quem não deve não teme,
por que ele não atende o telefone dela e também por que ele mente que estava trabalhando se não estava. Ela pegará então o telefone dele e começará a mexer e descobre algumas ligações. Ele ficará furioso e completamente sem saída. E ela vai discutir louca da vida e fala que ela não se casou para ser enganada e lembra ele que ela está grávida. Os dois vão discutir e muito feio, até que o homem vai empurrar a Stephanie e ela vai cair mal no chão e baterá então as suas costas. Ela ficará ali gritando com muita dor e percebe que ela sentiu um líquido escorrendo. Stephanie teme de perder o seu filho e começará então a gritar por ajuda. O sem vergonha percebe que fez uma loucura, pois Stephanie está grávida e ele jogou ela no chão. Enquanto isso, na mansão, Piedade vai receber uma carta em nome da Paulina. Adelina ficará ali curiosa, pois Piedade abriu a carta. Mas a velha fala que ela não abriu a carta e sim, já chegou ali aberta. E o carteiro falou que ele havia entregado no lugar errado e que as pessoas haviam aberto, mas que agora sim ele percebeu que ali é o endereço certo onde está a Paulina. Piedade não vai se segurar e vai então começar a ler a carta e percebe que essa carta quem escreveu foi a Filomena que mandou, mas que foi a mãe da Paulina que escreveu para ela. O conteúdo dessa carta vai deixar então Piedade completamente paralisada e também a Adelina. Elas vão descobrir que Paola é irmã gêmeas da Paulina e que as duas não sabiam disso. Enquanto isso, na empresa, o Willie vai ajudar a Stephanie, porém ela nem consegue se mexer nem consegue se levantar. Ela fala que ela bateu as costas muito forte e que acabou machucando também a sua coluna. O homem não sabe o que fazer e nesse momento a secretária vai entrar e percebe que Stephanie está muito mal. Elas perguntam o que o Willie fez e suspeitam que ele tenha batido na Stephanie. Na mesma hora, Leda vai chamar então a ambulância, pois Stephanie está muito mal. Ela fala que ela está perdendo seu bebê e que o Willie ele vai ser preso, pois tentou matar ela e seu filho. Agora sim o bandido vai ver o que é mexer com a Stephanie e nem percebe que ele vai para a cadeia. Depois, Stephanie vai estar no hospital. Leda vai estar lá junto com ela. Stephanie está furiosa pois acabou de perder o filho e o culpado é o Willie. Leda fala que também Stephanie é muito nervosa e acabou discutindo muito feio com o Willie e nem quis saber porque ele estava com a cara machucada. Apenas supôs que ele estava com outra pessoa. Mas Stephanie fala que ela foi enganada e que o Willie pagará muito caro. Depois, ela então vai receber alta e vai para casa. Paulina vai estar preocupada com a Stephanie, pois ela vai estar no quarto descansando e não vai se acordar. Paulina vai chamar ela e pergunta se Stephanie está bem. Porém, ela não vai se acordar, pois está dopada por conta dos remédios que ela está tomando. Stephanie se acorda e pergunta o que aconteceu, cadê o seu bebê? Ela vai se dar de conta que perdeu o seu filho e que o Willie foi o culpado. Porém, Paulina manda ela ficar tranquila, pois ela é jovem e que ela sente muito pela perda da Stephanie. Stephanie então começará a chorar e fala que o Willie pagará muito caro, pois ele empurrou ela no chão e quis matar ela e o seu filho. Paulina fala que o Willie já recebeu o intimato, que a Stephanie deu parte dele e que agora o Willie vai para a cadeia. Stephanie vai sofrer pois estava feliz da vida, com a ideia que ela ia ser mãe. Nesse momento, o Willie vai estar na polícia. Ele vai prestar então o seu depoimento e vai mentir que ele não tocou nem o dedo na Stephanie e que apenas eles estavam discutindo, coisa de casal, e que Stephanie tropeçou e acabou caindo, só isso. Mas o bandido pensa que ele vai enrolar a polícia. E dali ele não vai mais sair. O Willie vai ser preso. O policial fala que pelo menos hoje ele posará ali na cadeia, até que essa história se esclareça. Pois se ele bateu na Stephanie e fez ela perder o filho, ele pegará 1 mês de prisão. O bandido ficará completamente furioso e será levado então para a cela. Ele vai gritar e exige que lhe deixem falar pelo menos com um advogado,
Porém, o policial avisa que hoje não. Apenas no outro dia ele vai ter direito de falar com o advogado. Ele será jogado no chão e ali Willie percebe a loucura que ele cometeu, pois agora ele está ali preso e Stephanie nunca mais vai querer saber dele. E que ele perdeu ela e o filho também perdeu toda a fortuna que Stephanie tem. Porém, mais tarde, com sede de vingança, Stephanie vai até a cadeia. Ela faz questão de ver o Willie ali preso. Ele, furioso, pergunta para ela se ela está feliz agora, em ver ele ali atrás das grades, em ver seu marido sofrendo preso. Mas Stephanie questiona ele se ele está feliz em saber que ela perdeu o bebê que ela esperava dele e que agora ela não será mãe, porque Willie matou seu bebê. O marginal ficará furioso e fala que quem matou o filho foi a própria Stephanie, em ser histérica, louca da cabeça. Porém, ela fala que ele pode chamar ela do que quiser, mas que ela sabe que ali o errado foi ele, pois ele estava assim enganando ela, e que se não fosse ele, ela não teria perdido o filho como perdeu. Stephanie vai se vingar do bandido em grande estilo e fala que agora sim ela está contente. Por mais que ela tenha perdido o filho, um dia ela poderá ser mãe, mas que ele vai apodrecer na cadeia, pois ela tem os melhores advogados enquanto Will não tem ninguém. Nem pode pagar um advogado, terá que pegar então um advogado da prefeitura. Furioso em ser humilhado, o homem vai contar a verdade que ele sabe, que ela também é uma pessoa pobre, e revela que ela se acha que é milionária, e diz que Stephanie é uma pobretona, pois ela é filha da empregada. A megera ficará completamente paralisada e não entende do que o Willie está falando. Será nesse momento que ele vai contar que ele ouviu uma conversa da Adelina com a Piedade e que elas estavam falando da Stephanie. Ele abre os olhos dela então e fala que ela foi enganada. Se ela pensa que a família está sendo verdadeira com ela, isso não é verdade. E conta que a mãe dela é a Adelina. A mulher ficará completamente paralisada. Ela pensava que estava humilhando o Willie, e foi ele quem humilhou ela, pois ela nunca ia aceitar uma coisa dessa sem saber que é filha da empregada e que ela nem é uma Bratton. Stephanie perderá o chão em saber que isso realmente pode ser verdade. E Willie manda ela perguntar então diretamente para Adeline também, perguntar para Piedade, pois elas sim sabem da verdade e pode contar para ela tudo o que aconteceu. Stephanie ficará completamente sem chão e sairá chorando louca pelas ruas. Ela fala que isso não pode ser, pois o mundo está caindo sobre sua cabeça, pois ela acabou de perder um filho e perdeu o marido que está preso, e acabou de ficar sabendo que ela não é filha não da sua mãe, e sim, é filha da empregada. Ela vai chegar em casa completamente arrasada e pergunta por que Piedade enganou ela, porque Adelina escondeu que ela é sua filha. Adelina começará a tremer e percebe que a sua filha descobriu a verdade. Stephanie pergunta por que Adelina não quis ela, porque ela lhe deu para a família dos Brattos. Adelina começará a chorar e fala: minha filha, por favor, me perdoe. Eu não tinha condições de te criar. Te entreguei sim para Piedade, pois eles sim tinham condições de te criar como te criaram muito bem. Porém, depois de passar algum tempo, eu tive medo que você me desprezasse, pois eu era pobre. E Stephanie verá a verdade saindo da boca diretamente da Adelina. E também Piedade vai confirmar que ali ela foi muito amada e que ela faz sim parte daquela família, mas que a mãe biológica dela é a Adelina. Stephanie vai se fazer que é uma pessoa boa e pergunta então para Adelina como assim? Como que ela poderia desprezar a própria mãe? Adelina olha bem nos olhos da Stephanie e pergunta se por um acaso ela não despreza os pobres, não despreza os empregados, pois Stephanie pensa que por ser milionária, ela é melhor que as outras pessoas e que ela tem um rei na barriga e só olha para o seu umbigo. Stephanie percebe que a vida toda que ela viveu foi uma farsa, pois ela cresceu pensando ser milionária e pisava e humilhava as pessoas se na verdade ela é filha da empregada. Adelina vai sofrer e pede perdão para Stephanie por esconder uma coisa dessas, mas fala que
porque ela sempre quis o melhor para a filha. Depois, Stephanie vai entrar numa profunda depressão. Ela não consegue acreditar que perdeu o filho e também perdeu o marido que está preso e agora acabou de ficar sabendo que sua vida é uma farsa e que ela é uma pobre, assim como também é o Will e também é a Paulina. Ela vai estar atirada na cama e fala para ela mesma que ela é pobre e não é rica como ela pensava. Ela decide então que não quer mais viver, pois é para ter uma vida assim desse jeito não vale a pena. Realmente Stephanie está louca da cabeça e agora não vai aceitar a realidade que ela tem. Mais tarde, Paulina vai até a prisão junto com Carlos Daniel. Ela foi intimada então para depor mais uma vez. Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paola é inocente. Porém, o policial vai deixar bem claro que já sabem da verdade que ali quem está falando com ele é a Paulina e não a Paola. A mulher ficará completamente sem palavras e o policial fala que agora sim está provado que Paulina e Paola são irmãs, pois naquela carta ali está a prova que as duas foram afastadas uma da outra quando eram bebês, mas que são irmãs de sangue, por isso são muito parecidas. Paulina foi ali na prisão porque seria presa, pois foi descoberto que ela é a Paulina e não a Paola. Carlos Daniel não vai conseguir impedir que Paulina seja presa, apenas a Paola poderá impedir, se ela assumir que obrigou sim a Paulina a se passar por ela. Paulina está completamente paralisada, pois além de saber que vai ser presa, acabou de ficar sabendo que aquela carta é a carta que a Filomena havia mandado para ela, mas não sabe como caiu na mão da polícia. O policial manda então Paulina ler para saber da verdade e ali explica como que a mãe dela fez para separar Paulina da Paola quando eram bebês. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque. A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer!" Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória.
Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel, pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que pior acontecesse e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele, e Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém, ela fala que é ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate. Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir. Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é Isabel, e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. Moacir fala que o serviço deles foi feito, foi ajudar um ser humano e que agora Carlinhos está bem e está ali com a família dele. Moacir vai chorar e percebe que Carlinhos não está tão amoroso com eles, protegeu eles e falou só a verdade, mas que aquele amor que ele tinha, aquele carinho que ele chamava Isabel de mãe, era porque ele não tinha memória e apenas estava ali, então se lembrava deles. Depois, Moacir e Isabel então se vão embora. E Piedade faz questão de conversar com os dois. Piedade agradece por Isabel e Moacir comparecer ali para ver o Carlinhos e fala que a vida do menino é graças a Isabel que cuidou dele quando encontrou ele. Piedade fará então uma pergunta para Isabel e para o Moacir, o que vai deixar eles ali completamente paralisados. Piedade fala que não é que ela esteja desconfiada deles ou da Paulina, mas questiona se por um acaso Isabel e Moacir conhecem a Paulina. Moacir fala que nunca viu Paulina na sua frente. Isabel diz que também nunca viu Paulina e que nem conhece ela, e que apenas ela viu a Paulina pela primeira vez,
quando Paulina encontrou o menino e que Paulina correu para abraçar o Carlinhos, só isso. Piedade agradece e fala que ela tinha certeza disso, mas que todos estavam desconfiados, não todos, algumas pessoas, de que Paulina poderia conhecer a Isabel e Moacir, as pessoas que estavam com o Carlinhos. Porém, Isabel e Moacir vão deixar bem claros que nunca conheceram a Paulina e que todos estão desconfiados de uma pessoa inocente. Depois, mais tarde, Carlos Daniel vai conversar com a sua avó. Piedade fala para ele que agora está provado que Isabel e Moacir são inocentes e também a Paulina, pois agora com Carlinhos com a memória recuperada, ele poderá então dar sua testemunha e contar a verdade o que aconteceu, já que Carlinhos se lembra de tudo, como foi a sua queda e como foi que a Isabel encontrou ele. Carlos Daniel fala que como Paulina mentiu e enganou todo mundo ali, se passou pela Paola, ele chegou até a pensar que Paulina estava agindo sim com os sequestradores para pedir dinheiro pelo resgate do menino, mas que agora ele percebe que Paulina é uma pessoa verdadeira e que estava falando só a verdade. Depois, Adelina vai levar então o bolo que ela prometeu para o Carlinhos e pergunta para ele como tudo aconteceu, como que ele saiu daquela casa. O menino vai se recordar de tudo bem direitinho e ele vai contar que Isabel encontrou ele, pois ele se lembra que ele estava caminhando próximo a um barranco que ele acabou caindo e que depois disso a Isabel encontrou ele e cuidou dele, assim como Moacir fez, e que os dois nunca pediram dinheiro para ninguém, pois são pessoas boas. Adelina também pergunta se em algum momento Carlinhos viu a mãe dele. Porém, o menino fala que ele não viu a mãe dele, que ele estava sozinho nesse local. Adelina pergunta só para saber se Paulina estava envolvida nesse sequestro, pois ela sabe que isso não tinha acontecido e sabe que Paulina é inocente. E diante de todos, Carlinhos vai provar que Paulina é inocente e que não se envolveu com o sequestro dele, já que ele nunca foi sequestrado. Ele também prova para o Carlos Daniel que Isabel e Moacir são inocentes e que ninguém pegou dinheiro em troca de devolver ele. Carlos Daniel percebe que ali quem está mentindo é o Willy e também algum policial que publicou aquela falsa notícia que entregaram o menino em troca de muito dinheiro. Pois se aquelas pessoas tivessem recebido dinheiro, não estariam sem comida em casa, pois foi que eles perceberam que Moacir, Isabel e os outros familiares não tinham nem o que comer em casa. Então que não receberam mesmo dinheiro nenhum e que Paulina nem conhece aquelas pessoas. Adelina e Piedade ficarão felizes, pois agora finalmente a verdade veio à tona, pois Carlinhos está com a memória recuperada e pôde provar a inocência da Isabel e também da Paulina, e que agora Carlos Daniel e todos ali estão cientes que o menino nunca foi sequestrado. Carlinhos fala para o pai que se não fosse Isabel ter salvo a vida dele, ele não sabe o que seria dele e garante que teria morrido naquele barranco. Carlos Daniel pede perdão para o filho e fala que ele estava muito desconfiado. Porém, Carlinhos será muito inteligente e diz que não é porque as pessoas são pobres, que elas são ladronas, e que ninguém roubou ele, ninguém sequestrou ele, e que agora ele vê o quanto aquelas pessoas gostavam dele de verdade, pois a senhora Isabel tratou ele como se fosse um neto.